galera, espero que todos estejam bem. Então, ontem, dia 14 de maio, nós tivemos o Amazon Prime Upfronts. Para quem não sabe, Upfronts são eventos, né, que os principais streamers, redes de televisões norte-americanas fazem nessa época entre a primavera e o verão, no final da primavera, para falar sobre a programação deles nova. Porque o ponto alto, né, deles é esse período entre verão e outono, né? Geralmente o início do ano é um pouco mais lento. O teaser da segunda temporada de Os Anéis do Poder. Também nós tivemos um vídeo de bastidores das filmagens da segunda temporada dos Anéis do Poder. E a data de estreia, dia 29 de agosto, tá? Nesse vídeo aqui, que era para ter sido uma live, mas não deu porque eu tenho tido alguns problemas aqui com o meu equipamento, que na verdade é só um meu laptop. Vou fazer uma reação, tanto ao trailer, né, que é o teaser, quanto também aos bastidores. Eu vou falar um pouco do que eu acho que vai acontecer. E antes de começar, também o que aconteceu ontem, o trailer, né, o teaser de A Casa do Dragão. Eles só esperaram 2 horas para também liberar o teaser deles, né? O que eu morri de rir com o Carlos, né? Porque, para quem não sabe, o que aconteceu, né? As 2 temporadas foram ao ar, as 2 primeiras temporadas foram ao ar mais ou menos no mesmo momento, tá? Os 2 streamers têm estratégias diferentes, são 2 coisas diferentes, são 2 séries de fantasia muito diferentes, para audiências também muito diferentes, na minha opinião, né? Eu ando me divertindo muito mais com a fantasia tradicional, mas, assim, eu sou grande torcedora do gênero fantasia, e isso tá me preocupando muito, porque a HBO, ela já tinha negado que ela queria competir ano passado, quando ela decidiu, depois de Os Anéis do Poder terem lançado a data de estreia deles, de lançar também no mesmo momento. Agora tá parecendo trollagem, o que é estúpido, porque, na verdade, né, eles tiveram uma trajetória muito diferente. Os Anéis de Poder começou muito forte, a temporada foi assistida foi acima do esperado, tá? Mas depois do meio, porque eles liberam na Amazon, eles liberam 3 episódios, depois eles vão liberando por semana. Depois do meio, muitas pessoas não foram assistindo, sério, né? O que é normal. E a Casa do Dragão foi ao contrário, né? Eles começaram fortes, mas não tão fortes, e foi botando audiência até o final. Eu acho que porque as pessoas estavam desconfiadas, né, da HBO produzindo novamente George R. R. Martin. Então, quando as pessoas viram que a produção era boa, o que era de se esperar, a HBO, elas voltaram, né? Mas, enfim, eu quero que todas as séries, mesmo as que eu não estou assistindo, como Shadow and Bones, como A Casa do Dragão, elas voltem, porque eu acho muito, muito legal a gente ter bastante variedade nesse sentido. E eu tô sentindo que a gente está chegando a um ponto que a gente está, na verdade, esvaziando com essas discussões mesmo as séries. Então, né? Para evitar qualquer problema, tá, com o YouTube e a Amazon, o que eu vou fazer? Eu vou parando, tá, o vídeo, que esse é o trailer aqui, e eu vou comentando o que eu acho que está acontecendo. A gente está vendo aqui essa imagem, né, que foi mais ou menos já de cara como acabou a primeira temporada, né, o Sauron sendo revelado e ele voltando para Mordor. An evil, ancient and powerful. Bom, a gente tem o Durin, né? A gente viu o Sauron. Parece que esse trailer é muito focado no Sauron. Eu já dei uma olhada antes, já vi 2 vezes, essa é a 3ª vez que eu tô vendo. Então a gente vê muito o Sauron no trailer, tá? O que faz sentido. Para quem não sabe, Os Anéis do Poder tá sendo programado para 5 temporadas. Então a gente pode ter mais ou menos a ideia do que vai acontecer nessas temporadas se a gente acompanha, tem conhecimento do Tolkien. Nessa segunda era, tá, dos elfos na Terra-média, são acontecimentos que vão se detonando em sequência. Então a primeira temporada a gente tem a apresentação daquele problema, né? Galadriel achando que realmente eles têm que se preparar para o mal, que o mal vai retornar, e realmente o mal retornando. A segunda temporada eu acredito que deve ser o conflito nas terras do Celebrimbor. A gente vai ver mais logo adiante, né? Ele forjou os anéis.
Então, a segunda temporada deve ser focada no Sauron indo à guerra, né, reunindo com os seus aliados de novo, né, sendo revelado, já foi, indo à guerra e atacando o Celebrimbor. A terceira temporada eu acredito que deve ser focada nos problemas de Númenor. Os problemas de Númenor já estão começando, né, desde da primeira temporada. Qual é o começo dos problemas de Númenor? Eles vão à guerra com o Sauron também, né? E eles retornam os Sauron, né? Então a gente vai ter o Sauron em Númenor. E a terceira temporada eu acredito que deve ser isso, né? O que acontece. A quarta temporada eu também acredito que deve ser os refugiados de Númenor indo para a Terra-média, se estabelecendo lá um reino, que é o que acontece, que eles são, na verdade, os ancestrais, né? Do Aragorn. E a gente vai ter o próprio Sauron meio que destruído, né? Então acho que a quarta temporada ele perde a forma a guerra bonita dele, né? Última aliança, né? Onde todos os anões, os elfos, os seres humanos, todo mundo se une contra o Sauron numa batalha muito grande. Returned. É aquela coisa, isso daí a gente está vendo uma substância se movendo, trocando de fisionomia, trocando de aparência, né? Shapeshifting. Então, a gente sabe que o Sauron ele tem esse poder, ele vai se transformando em aparência, né? E eu acredito que a gente vai ver uma visualização assim do Sauron enquanto forma não humanoide, né? Pode ser isso que a gente está vendo. A gente tem eles colocaram muitos efeitos assim visuais. Pode ser isso que a gente está vendo. Pode também ser uma outra coisa. Pode ser um outro tipo de ameaça. Prepare yourselves. Ó, aqui é o Elrond. O Elrond agora pegou na espada, né? A gente sabe que ele é um general importante nessa última batalha e que ele lutou ao lado da Galadriel. A Galadriel tá aí. A gente tem mais 3 personagens elfos. Então tá tendo alguma ameaça chegando. Deve ser aqueles espíritos do túmulo, aqueles Barrow-wights que a gente vê aqui atrás, né? Uma forma se movimentando. Eu acredito que deve ser isso. Mariposas, borboletas, eu não sei. A gente vê as mãos de uma mulher, deve ser aquelas místicas da primeira temporada, que estavam procurando o Sauron. Então, a gente pode esperar a segunda temporada que elas vão encontrar o Sauron. The worms his way inside your mind. The crust of him slithers in. Aqui, o Celebrimbor. Tá? E aqui essa imagem, muitos outros já falaram, e eu também concordo, remete ao olho de Sauron, que a gente vê na trilogia, né? E alguém saindo dessa luz. E o Celebrimbor fica mais claro depois, mas parece que a gente vai ter um flashback explicando, porque a gente vê que o Celebrimbor, vamos dizer que ele teve visitas, né? Isso fica mais claro nos bastidores, porque a gente vê ele meio que admitindo uma das cenas dos bastidores que ele teve uma visita anterior. I think he has been here. I think he's been here among us all along. Isso daqui parece ser o Sauron como um general já, o Sauron totalmente out of the closet, né, fora do armário, tá? E ele tá atacando lá o Celebrimbor. Ele deve estar atrás de alguma coisa que spoilers são anéis também. Ok, isso daqui pode ser um montão de coisas, mas como Númenor é uma ilha, então, assim, quando eu vejo água, eu geralmente associo com Númenor, pode ser mais uma visão da Miriel, e a gente vê que tem ali, né,
é um monstro. A gente sabe que tem muitos monstros. Ali a gente tem um que esse tem tentáculos, tá? Então a gente sabe que em Moria tem o guardião, né? Que é um monstro de tentáculos que tem lá. Mas então aí seria o que? Os anões? Eu tô meio dividida nisso aí. Every soul in Middle-earth is in peril. Então a gente viu que tem alguém atacando os anões lá no reino deles, né? Os três anéis, os três principais anéis, e lembrando que o nosso Gandalf, ele não começa sendo uma das pessoas dos portadores dos anéis principais, dos elfos, tá? Quem começa é o Círdan, é o Lord Círdan, Gil-galad e a Galadriel. O Círdan vai terminar dando o anel dele pro Gandalf, em certo ponto. O Gil-galad vai também, o Elrond vai herdar o anel do Gil-galad, então a pessoa que fica com o anel dela desde o início é a Galadriel. E a Galadriel, ela é a personagem mais importante, tá? Do Legendário, se você for em termos de presença, é a Galadriel. Porque a Galadriel tá desde o momento que eles estão em Aman, que é a terra lá prometida, que é o paraíso deles dos elfos. Ela vai para a Terra-média, ela presencia todos os grandes momentos acontecidos na Terra-média e ela volta para Aman. Então ela é um dos únicos personagens, é o único personagem que faz isso. E a gente vê que os anéis, né, eles têm poder, eles são anéis de poder. Então, aquela doença que a gente viu na primeira temporada das árvores, ela tá... o poder do anel deve estar curando. Muito importante, a gente vê os anéis menores sendo dados para os anões e para os seres humanos. A gente vai ver isso. A gente já viu, aquilo deve ser um dos anéis de poder também, dado para o Durin, que é o pai do Durin, do príncipe. Ok, nós temos uma das águias, né? A gente sabe que as águias são... eles não são comandados, eles são criaturas de Manwë, mas eles não são comandados por ninguém. Eles não têm afiliação, né? Mas eles são criaturas também acima com poderes grandes, e eles estão em Númenóres. Então a gente vê chegando lá em Númenor. Eu tô curiosa para saber o que vai acontecer. Ok, o estranho, né? Que a gente sabe que deve ser o Gandalf, ou é o Gandalf, ou é um dos Blue Wizards, dos Magos Azuis, mas deve ser o Gandalf. E ele deve estar com a Nori, né, nessa temporada. Então eu acredito que essa daqui deve ser a Nori. Ok, a gente vê o Celebrimbor tentando destruir anéis, e as pessoas na internet logo contaram, são 9 anéis, então deve ser os 9 anéis dos humanos, tá? E ele vai descobrir que não é tão fácil, não. Então ele deve estar tentando encobrir os erros dele. É isso a minha leitura, que ele está tentando encobrir os erros ali. Ele não vai conseguir encobrir os erros e eles vão ter que decidir o que fazer. E o Sauron tá ali para pegar esses anéis. E Sauron. Então foi esse o trailer, e agora a gente vai dar uma olhada nos bastidores. This season, Galadriel's being driven more by a bigger purpose, and I feel she's once again becoming connected with Middle-earth and with... Aqui. A gente vê que a Galadriel vai continuar a sua trajetória como soldada, como comandante de forças, né? Eu não sei muito bem onde
ela tá nesse momento, mas eu tô vendo árvores, então deve ser lá ainda onde eles estão tentando defender lá o Celebrimbor, eu All the imagino. people in it. That's making her quest more. Galad, isso daí deve ser nas terras do Gil-galad, em Lindon. A gente vê... uma grande crítica foi que eles deixaram os elfos com cabelo curto, né? A gente vê que eles continuam, mas o cabelo do Elrond tá, na minha opinião, um pouco mais solto, assim. Tá um pouquinho diferente. Eu teria usado um pouquinho das críticas para deixar o cabelo um pouquinho maior, mais longo, tá? Mas, enfim, são escolhas que eles fazem, eles, né, têm que manter até pela continuidade, porque isso daí não deve estar passando muito tempo depois dos acontecimentos da primeira temporada. Então, eles devem estar mantendo o cabelo assim, porque eles estão pegando diretamente da onde eles pegaram na primeira temporada. Since Sauron is building his strength. Here we are in Mordor. One of the Nossa, Sauron voltando para a terrinha dele. exciting things Gosto about this year muito. is we're going to get to see Sauron out in the open, making everything happen. We'll be able to watch it all unfold. A gente está vendo os anões nas forjas, eu acho que a gente vai ver um pouco mais. Foi um dos pontos altos da primeira temporada, né? E como os problemas do Durin, do príncipe Durin, já começaram na primeira temporada, eu acho que só vão continuar, e é isso que os atores estão falando, realmente, né? Que os problemas vão continuar. During his relationship with his father has gone, and his pride has taken a massive hit. The darkness did reach him. He's received the biggest blow to his spirit thus far. It gets a little darker. The chessboard's been set. Em Númenor, a trama de Númenor foi uma trama que... a gente teve tramas altos e baixos nas tramas, mas as tramas que mais se destacaram, na minha opinião, na primeira temporada foram as tramas dos anões, e eu também gostei muito dos Harfoots. Eu acho que a trama que sofreu mais foi a trama principal, o que é uma pena, né? Eles começaram super fortes, mas depois eles meio que se perderam e só retornaram no final. A trama de Númenor, acho que todo mundo esperava um pouquinho mais da trama de Númenor, mas eu acho que eles vão conseguir se recuperar, porque Númenor a gente estava sendo apresentados ali. A gente, bem ou mal, tá? Com os filmes do Peter Jackson, a gente já conhece um pouco dos elfos, a gente já conhece um pouco das tribulações dos seres humanos que moram na Terra-média, né? E eles só expandiram nisso, né? A gente também sabe que tem anões, a gente também sabe que tem hobbits, mas a gente nunca escutou nada sobre os Númenóreanos, que são as pessoas que deram origem, né, a essa linha do Aragorn. Então aqui a gente está vendo, foi de certo uma introdução. Acho que muitos dos problemas foram que eles tiveram que explicar muitas coisas. And I'm seeing the chess pieces move. The second season, it really feels like the Um outro problema, como eu já disse, são os elfos. O Gil-galad, ele pareceu uma pessoa meio sem humor, né? E eu entendi completamente, porque a situação dele era terrível na primeira temporada, né? De ver as terras dele diminuindo, né? E possivelmente eles tendo que deixar a Terra-média. Mas, de qualquer forma, olha, não deu muito certo. Eu espero que eles recuperem nessa segunda temporada, porque o Gil-galad é um personagem super valente, super corajoso, super importante. Eu quero que a gente veja um pouquinho mais dele. Brace yourself. Set a watch at every crossing. He must not escape. I've had an unexpected visitor. O Celebrimbor, né? Deve ser a última temporada dele. Então, como essa temporada deve focar no Sauron, como eu já disse pela impressão que eu tive do trailer, pela impressão aqui que eu tô tendo dessas cenas que a gente vai ver aqui, deve ser focada no conflito Sauron e Celebrimbor, a segunda temporada. Então a gente vai ver que o Celebrimbor provavelmente já teve um outro encontro com o Sauron, né? Porque o Sauron, ele se transforma. Who'd have thought a ring could have so much power? You should name a show after it. The Power of Rings. Or what about Rings of Power? And it's just really exciting to finally be back. I'm just so grateful to be a part. Eu também tenho a impressão que a Nori vai ser
única dos Harfoots que vai retornar na segunda temporada. Eu acho que a gente não vai ver os Harfoots. Foi uma coisa mesmo de introdução à ancestralidade dos Hobbits, como a gente já discutiu bastante na primeira temporada, né? Os Hobbits, eles têm 3 tipos distintos de Hobbits quando a gente encontra eles nas obras originais de Tolkien, né? Nas obras terminadas. E dos tipos seriam os chamados Harfoots, que a gente está vendo mais ou menos. Então, eles tiveram muita liberdade, porque a gente não sabe muito sobre eles. A gente só sabe que eles existiram. Here we are in new territory, new places to visit. I mean, the set. A gente vê o Elendil, né, na praia. Eu acho que deve estar acontecendo alguma reunião dos fiéis, dos faithfuls, ou uma despedida aos mortos, alguma cerimônia de honra aos mortos, algum tipo de funeral marinho, não sei. It's almost too scary to go into. Don't look. The detail that the craftsmen put in there is incredible. You absolutely get lost when you're here. When you're in costume on the set, you're going to discover even more wonderful things to do. We kind of touched on it and teased on it in season 1. This time you will see us in all our glory. Então, aqui a Disney, ela falando que ela tinha aqueles poderes de cantar para as pedras, né? Então provavelmente a gente vai ver mais isso aberto na segunda temporada. De novo, os anões foram muito bons, então é legal ver que eles vão investir nessa trama. There's things that we're doing that are completely new, and you do sort of get plunged straight into the story. It's been a long way. Some bad things might have happened, some good things may have happened, and there's a lot of danger, a lot of excitement, but we're back in Middle-earth. Will you fight? Bom, o que os bastidores nos mostram? Que com certeza eles continuaram com a mesma equipe técnica, o que é muito legal. A gente tem o John Holley, a gente tem o Ben McCreary, que fez a trilha sonora, que foi muito boa também, aparecendo. E um pouquinho de informações, como vocês viram, né? Eu acho que o Celebrimbor, ele realmente cometeu um erro fora de cena na primeira temporada, que vai ser explorado, então a gente deve ter algum flashback. Se não tiver algum flashback, eu vou ficar muito surpresa, mas eu tô apostando no flashback. Então é isso, gente. A gente vai voltar, né, com força total no dia 29 de agosto. Até lá, se eu não tiver nenhum problema de novo com o meu laptop e tal, eu vou continuar fazendo vídeos enquanto os materiais promocionais vão surgindo, tá? E, bom, a gente também vai falar com o Matt, lá do Double P Media, em inglês, sobre esse trailer, ao vivo. Não é ao vivo, desculpa. Nesse final de semana deve aparecer lá um vídeo para quem quiser, tá? E vai ser em mais, realmente, detalhes. Aqui foi só uma reação, eu tentando explicar o que deve estar acontecendo, o que não deve estar acontecendo, o que eu acho, o que eu não acho. Então, até lá, gente.